conversando. Vou tentar pegar vou te direcionar para isso. Não consegui fazer uma pauta propriamente, mas... A gente vai fazendo uma conversa, mas se eu for derivando muito, você volta. Porque é fácil sair, né? No caso não, do tudo bem. Eu acho que a gente vai ter que editar para a exposição Sim. mesmo uma coisa curta. Mas acho que coisa que vão ficar para o arquivo para a gente ter guardado. Né? Tá. E a Roseli olha para mim e para você? Para você. Para mim, não você, Tá. Então, Roseli, eu acho que eu ia começar você falando um pouco sobre como você conheceu o Lemos, em que momento você o conheceu pela primeira vez, o que estava acontecendo naquele momento, e o que despertou a sua atenção nos seus primeiros contatos com ele. Então, na verdade, eu soube do Lemos antes de conhecê-lo, né? Eu sou de uma geração que tive como orientadora, assim, como referência de artistas, a geração dele, né? Quando eu comecei a frequentar exposições e eventos mais culturais, assim, a nossa referência era essa geração, né? Que nasceu na década de final de 20, 30. Então, era uma realidade que acho que é importante a gente dizer o que era, né? Porque eu já tinha passado pela ditadura, a gente estava no finalzinho da ditadura, e era o desmanche de um sonho, de um projeto da democratização da cultura, do acesso, da educação, de atingir camadas da população que não tinham acesso à educação, até à alfabetização. Era outro Brasil, né? E aí veio a ditadura, não começou exatamente na década de 60, mas os cortes todos de projeto, verba e tudo já começaram no final da década de 50. E o Fernando Lemos sai, né, de uma ditadura lá em Portugal, longa, de um país que tinha ali perdido muitas coisas, inclusive o próprio domínio sobre as colônias, né? Era um país envelhecido e muito decadente. E o Brasil, para ele, era um sonho de um país mais novo, arejado, ensolarado, né? Ele chega e experimenta ainda um finalzinho desse momento, mas encontra nos artistas essa consciência já de uma necessidade de correr para não perder o espaço de liberdade, e o que não dá certo, porque a pressão era muito grande e por mais que tivesse a Bienal, o Museu de Arte Contemporânea, o Museu de Arte Moderna, que eram, né, horizontes de possibilidade de se ter uma arte brasileira, né, a Bienal mesmo, um movimento de inserir a arte brasileira no circuito internacional, existia todo um movimento de repressão disso dentro da América Latina, que era muito grande. E em São Paulo, a gente já tinha, por exemplo, o Lívio Abramo sai do Paraguai para vir para um horizonte melhor, né, de mais abertura e tudo. Alguns artistas europeus que tinham vindo da guerra, enfim, que já tinham experimentado isso. Era um lugar muito quente, muito intenso nessas discussões da arte como mais uma plataforma de alcance da liberdade, né? Então, isso se respirava muito ainda. Então, as técnicas de expressão da arte, como a fotografia e a gravura, eram muito fortes, porque era uma arte múltipla, não era um objeto único, saía dessa coisa do colecionismo e do isolamento, né, de uma coisa que só eu posso ter, ou só um fulano posso ter. Então, a fotografia e a gravura eram muito fortes, tinham esse movimento, né, que ligava o Lívio, o próprio Fernando, o Aldemir, a Renina, a Maria Bonomi, a Teresa Miranda, que era do Rio, que fazia fotogravura, também tinham essas conversas, né, entre técnicas de fotografia e gravura. Então, era muito efervescente, era um momento muito interessante da arte. E chegar mais próximo do Fernando, na verdade, eu cheguei depois que eu vi o trabalho dele no próprio Centro Cultural, que era uma articulação de todo o movimento que tinha sido feito no IDARTE, que era recuperar também o acervo da prefeitura, né, que estava espalhado
por vários gabinetes e secretarias e tudo que eram salões que tinham sido realizados, prêmios e concursos e que tinha sido pulverizado em gabinetes particulares, né? E o Centro Cultural pretendia fazer esse levantamento para fazer, inclusive, o reconhecimento tardio, né, de uma geração que tinha sido ficada ocultada pela época da ditadura. Então, o IDART vem documentar isso, né, como um repositório mesmo, um observatório dessa produção contemporânea, né, dos anos 70 e 60. E o Centro Cultural propunha, a partir dessa observação das gerações anteriores, ser um centro de produção contemporânea, fazendo essa conversa dos artistas jovens, 70, 80, com a década de 40, 50. E foi um projeto maravilhoso. Acho que, como espaço público, o Centro Cultural ainda é, na cidade, um lugar muito representativo e muito pulsante, né? Apesar dele ter um núcleo como biblioteca, ele tinha justamente como espelho o projeto do Mário de Andrade, né, que era a biblioteca como centro nervoso da cultura, mas que a partir da biblioteca você tem ali espaço expositivo, um lugar de dança de rua, totalmente aberto, né? Você não tem porta no Centro Cultural. Então, essa interação com a cidade, assim, acho que foi um projeto que sai dessa questão da discussão da democratização da arte, que foi super importante. Então, ele era, assim, uma referência de uma pessoa muito revolucionária, porque ele não só pensava na arte como produção individual e como manifestação de uma possibilidade de sensibilidade individual, mas era como exercício de democracia de um grupo, né? Porque ele trazia também essa experiência de um grupo de resistência português, né? Que só podia se fazer as coisas se fossem reuniões e muito ocultadas, né? Muito privadas. E quando ele vem para o Brasil, ele começa a fazer isso com um exercício muito mais leve, muito mais ampliado, né? Que era poder discutir isso sem tanta polícia política, né? E ele faz disso um movimento dentro da próprio fazer no Centro Cultural, na FAO também. Na FAO eu não tive o prazer de fazer parte dessas viagens, mas ele punha os estudantes no ônibus e saía andando pela cidade, ia para os municípios próximos, era uma aula de desenho de observação em trânsito, né? E só de sair do centro urbano, né? Tinha muita gente que nunca tinha feito isso, então era muito, muito inovador, né? Era sempre muito uma provocação para sair da coisa acomodada do ensino acadêmico, né? Mas ele deixou na FAO muito desse pensamento, que ele implantou também no Centro Cultural, depois, nos anos 80, mas o esforço de ter um laboratório gráfico, um laboratório fotográfico, a marcenaria, era a parte prática desse pensamento abstrato, né, do projeto, do fazer, da cultura do projeto, que você exercia com a mão, você pensava com a mão, que era uma coisa também que ele fazia muito, né? Ele falava e desenhava, dobrava papel, não jogava embalagem fora, dobrava e fazia um boneco. Isso ele fazia conversando com você. Assim. Era uma mão inquieta, né? Estava o tempo todo pensando e trabalhando. Você foi expulso, né? Foi convidado a sair, era uma coisa... Primeiro eles recebiam uma cartinha dizendo, olha, na verdade, assim, eu entrei na FAO em 73, né? O movimento de prisão mesmo dos professores foi mais no fim de 60 para começo de 70. Essa foi também a fase de mudança do campus. A FAO era na Rua Maranhão, quando se constrói a cidade universitária, para tirar os estudantes da cidade, na verdade era isso, né? E ficar todo mundo confinado no lugar e mais fácil de controlar, a ideia era essa. Também existe isso em relação aos professores. Então, os professores mais ativos, assim, de esquerda, já não foram para o campus da USP, já estavam presos ou exilados.
Quem foi para a USP era frequentemente vigiado, e essas ideias do Fernando eram muito revolucionárias, né? Dar total liberdade para os alunos, que já era a turma da arquitetura já era muito liberada, as salas não tinham parede, não tinha porta, já era um pouco demais para a cabeça da censura da época. E aí eles convidavam o professor a mudar o modus operandi, a não dar tanta aula, ou enfim, era uma obrigação, né? E os diretores que eram colocados eram sempre muito linha dura, então eles começavam assim a tirar aula, não dava horário, aí o professor desistia de dar aula, foi o caso dele. Mas ficou muita coisa lá que ele implantou. No Centro Cultural você chegou a conviver com ele? Você teve contato Eu diretamente? convivia Não. muito com a Renina, que já era nossa professora, que fazia muitas mostras de aluno, mesa redonda, roda de conversa, e ele estava lá, ele era da coordenação, né? Então, mas ele era uma pessoa assim, aparentemente, quando você via o Fernando pela primeira vez, era um homão grandão, né? Falava alto, ele era um pouco hostil à imagem, né? Ao contrário da Renina, que era muito elegante, educada, né? Era uma dupla ali que fazia uma boa composição. Mas ele não convidava uma aproximação de uma pessoa que não tinha nenhum projeto para dizer, olha, professor, eu queria escutá-lo, né? Ver o que ele fazia ali. Ele era um pouco, não era muito amigável, digamos assim. Ele era uma pessoa dura, né? E mesmo na conversa, assim, ele era muito franco e duro. Então não era uma aproximação fácil, não era assim amigável, digamos. Então a gente só olhava o que ele fazia, e ele era muito uma pessoa que tinha uma fala contínua, então entrar na conversa também era difícil. Um assunto ia emendando no outro, sempre muito interessante, sempre muito contundente, e sempre o porquê do que ele estava fazendo, e a força que tinha que ter para implantar e fazer, e divulgar, era quase um manifesto, sempre, né? Então, entrar, você tinha que entrar com uma argumentação já muito estruturada. A gente era estudante, ainda era aquela coisa, onde é que eu estou, como é que eu posso fazer, né? Para onde eu vou. Então, não era uma coisa simples. Estava tateando aí. É. E quando foi, então, que você se aproximou dele? Então, eu me aproximei, tive coragem, né, de me aproximar, foi quando ele fez a exposição de fotografia na Pinacoteca. Que eu fiquei deslumbrada, eu não imaginava que o Fernando também pudesse ser fotógrafo, porque eu conhecia ele como colunista do Jornal do Estado, ilustrador do Estado, coordenador de atividades culturais, né? Batalhador por uma política da cultura na cidade. E o desenho, na verdade, o desenho dele sempre era um desenho muito aplicado a pôster político, à ilustração, ou a uma logomarca, né? Era um desenho aplicado, digamos, o que vinha a público, né? Que a gente pudesse conhecer. E a fotografia era uma coisa muito poética, totalmente diferente, e que ele tinha feito na juventude, lá em Portugal, né? E que ele nunca tinha falado aqui no Brasil. E, de repente, aparece aquela exposição maravilhosa, cópias super bem feitas, que era uma coisa rara da gente ver também, né? Super cuidada e densa, né? Porque tinha atrás daquela série de fotografias todo um panorama político, cultural, intelectual, que vinha para a gente também muito próximo do abril português, né? Da libertação, do término da ditadura. Então era como um ar fresco, assim, de descoberta arqueológica, que fala, nossa, por trás daquela repressão, por trás daquela coisa que a gente tinha a imagem de Portugal muito retrógrada, né? Os jovens todos saindo de lá, a gente via que tinha uma juventude que tinha um espaço que existiu em algum momento. Então, foi realmente uma coisa muito impactante. E aí eu tomei coragem e fui falar com ele. Emocionada, assim, né? Eu já tinha um pouco mais de experiência com fotografia, já tinha trabalhado na galeria e tudo, e já era mais velha, mais experiente, já podia
tomar uma trombada de uma pessoa ou não, né? Mas ele foi super simpático e começou a falar do período, da importância que foi resistir e conservar esse material, né, das exposições que ele trouxe embaixo do braço, que foi a porta de entrada dele no Brasil. E aí começou, ele imediatamente falou, vai lá em casa ver, né? Eu tenho um ateliê, a Bia também foi super, ela é uma querida, né? Não, a hora que você quiser, vai almoçar lá em casa. Não era assim, vai em casa, vai almoçar, fica lá. Aí eu fui e descobri o ateliê, ele ainda ia muito para o ateliê, e era um ateliê absolutamente inusitado, porque tinha tudo menos fotografia. As ampliações que a gente viu na Pinacoteca não estavam lá, né? Elas estavam, como é que eu posso dizer? Estavam como é que a gente diz? Latentes. Elas não estavam concretamente, né? E ele estava pintando uma série com tela, mas tinha colagem, e aí tinha uma pasta com logotipo, tinha umas coisas coladas com durex na parede, uma grande biblioteca. Era um mundo, assim, um universo de uma pessoa inquieta, né? Confuso o ateliê. Com móveis maravilhosos dos amigos, né, designers, móveis premiados que a gente olhava em vitrines de exposição de arquitetura, assim, eu fiquei impactada. Mesa, prancheta, tudo assinado, mas coberta de tinta, fita crepe, durex, enfim. Mostrava tudo que era a geração dele, né, que era para a gente a nossa a nata assim, da arquitetura, do desenho, esculturas, pinturas de outros artistas, carta, era um mundo, uma descoberta maravilhosa. E ele abriu isso assim, a partir de uma conversa super informal. E eu estava começando a fazer as exposições da FNAC. A FNAC tinha vindo para o Brasil com aquele conceito de galeria dentro da loja e exposições itinerantes pelo Brasil. A cada vez que abria uma loja em alguma cidade, a exposição viajava e criava assim um circuito, né, de exposições super democráticas. Eu achei que tinha muito a ver com ele e falei, você não toparia fazer uma seleção dessas fotos para entrar nesse circuito? Claro, você escolhe o que você quiser, assim, sem muita complicação e super amigável, ao contrário do que eu imaginava. E aí a gente começou a ficar amigo, próximo, né? Porque eu fui lá algumas vezes para a gente fazer essa seleção. As galerias não tinham especialmente um dia de abertura, ela simplesmente abria, mas ele fez questão de ir no primeiro dia numa loja nova, lá perto de Santo Amaro, num shopping. E ele ficava lá conversando com as pessoas, ele já usava a cadeira nessas horas que ele ficava mais tempo em público, né? Ele já ficava na cadeira de rodas. E eu me lembro que foi um dia de chuva, muita chuva, a gente ficou preso lá no shopping, na verdade. E ele ficou de boa o tempo todo conversando com todo mundo que entrava. As lojas da FNAC eram um sucesso, né? Naquela época que você entrava e não conseguia sair da loja. E ele ficou muito feliz, assim, principalmente porque ela ia entrar num circuito que não era museu, né? Era um lugar democrático, a criançada entrava, misturava livro com fotografia, foi bem interessante. E a gente começou a conviver como eu gostava de fazer, né? De consultar as pessoas, de perguntar quando eu ia fazer um projeto, perguntava se ele conhecia, se ele não conhecia, a gente conversava sobre. Mas eu já tinha visto o Fernando combinando essa exposição lá em Portugal, o Fernando com o pessoal da Gulbenkian, lá no Citibank. Mas fiquei com essa ideia ainda, né? Um monstro sagrado, né? Fernando Lemos. A aproximação foi a partir da Pinacoteca. E aí isso se desenvolveu com o Fernando Benecer ao longo do tempo. Então não era uma relação profissional, era bem pessoal, assim. O meu marido é artista plástico, ele também gostava muito do Fernando.
e a gente ia, trocava material, levava papel, ele gostava muito de usar qualquer papel. E aí o Rubens falava para ele: "Olha, você devia usar papel bom, porque esses papéis que você está usando vão oxidar, né". Ele usava cartão de caixa, chegava alguma coisa do correio com uma caixa boa, ele guardava a caixa, de papelão, de um telefone, de qualquer coisa. Não pensava na duração, porque ele realmente nunca teve esse vínculo com o mercado da obra de arte. Acho que tem uma coisa importante do Fernando, que é o processo criativo, né. Tudo pode ser uma obra, qualquer coisa. Então, se você passa a fita na caneta porque, está vazando, aquilo pode virar uma figura humana com um bracinho, com arame. Depois da refeição sobrava um pote de plástico, imediatamente era o chapéu de alguma coisa. O tempo inteiro ele estava inventando e transformando uma coisa banal numa coisa que às vezes não finalizava, mas era um desafio para se tornar outra coisa, essa permanente investigação da forma, da palavra. A gente sentia, inclusive, na conversa, que o pensamento não estava pronto. Por exemplo, você está conversando comigo, eu já vou pensando numa maneira de te responder, ampliando o que você me perguntou. Ele não só ampliava, como ele transformava a sua pergunta numa outra coisa que estava passando pela cabeça dele. Então, a conversa era também um processo criativo, porque ele também tinha o domínio da palavra, né? Então ele pegava, por exemplo, eu falei caneta, ele falava lambreta e alguma coisa que fosse rimando, e o assunto mudava completamente. Era uma conversa em processo criativo. Às vezes isso tomava o dia todo, você começava a conversar depois do almoço e passava do jantar, né? Então era um processo interessante, que não era uma convivência simples, era muito prazerosa, porque era infinita, e saía de lá, assim, o tempo todo também, desenhando, anotando. Durante a conversa ele lembrava de uma coisa, levantava para pegar a pasta, porque a conversa levava para um trabalho que ele não tinha finalizado, uma promessa que ele tinha feito de fazer uma capa e não tinha feito, então ele levantava e fazia a capa. Era uma convivência de uma dimensão, assim, única. Acho que não tive essa convivência com ninguém, assim, de ser realmente um furacão, vai te levando, assim, para outro lugar, né. E aí, até, alguns projetos que ele começou a fazer, assim, mais em Portugal, menos no Brasil, ele, depois dessa exposição de fotografia, ele foi relembrado lá em Portugal, né, como uma das pessoas muito importantes para a intelectualidade, para a geração dele. Vários museus começaram a fazer retrospectivas, publicações. Os intelectuais também, depois da abertura política de Lisboa, começaram a se conectar novamente, né? E era uma geração que nunca parou de trabalhar, nunca parou de escrever, né? Ele tinha muito mais relação com os intelectuais e escritores, então ele tinha uma atividade muito intensa, né? Mais fora, mais do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, acho que ele ficou também mais ligado a essa geração que surgiu na década de 60, 70, e que nessa época já estava trabalhando com galerias, com o seu próprio ateliê, mais ativos assim. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando a gente começou a ter uma relação mais próxima, foi numa retrospectiva que ele foi convidado a fazer para o Museu de Design de Lisboa, que soube dessa produção dele brasileira, onde ele começou a desenhar, fazer desenho de marca, fazer comunicação gráfica e visual com o Décio Pinhatari, né, no estúdio.
e que eles não conheciam. Então, essa pesquisa foi feita pelo Chico Gomes de Mello, mas para fazer essa pesquisa, o Chico precisava mexer nessa ligação intensa que tem com as outras coisas, né? A pintura ligada no mesmo caderno tem o desenho do logotipo de uma empresa, com o desenho dos ratos de uma fotografia, não sei de quê. Então, para não mexer nessa cadeia de modo que ficasse inacessível, eu fui trabalhando numa possível organização, né, que ele localizasse as coisas novamente, porque aí ele já não estava mais indo para o ateliê. O ateliê não era acessível para uma pessoa que já estava cadeirante, né? Então eu era meio o braço e a perna dele, qualquer coisa que ele precisasse do ateliê, eu ia lá buscar, voltava para o mesmo lugar, né? O Chico Almeida de Mello ficava lá, olha, não deixe ele tirar se não for, né, localizável depois, então era mais uma vigilância do ateliê para que ele se mantivesse daquele jeito. Mas aí eu fui conhecendo as várias camadas que existiam ali de pensamento, né? E era muito complexo, porque eu tenho alguma coisa virgem, porque não posso ver uma coisa torta fora do lugar, que eu vou lá e arrumo, né? Então eu pego um bloquinho e coloco pelo menos num ângulo de 90 graus, fico mexendo assim. E lá eu comecei a tentar fazer isso, e era um desespero, porque não tinha lógica, né? Essa lógica nipônica, né? De tamanho, limpeza. Várias vezes eu encontrava caixa com coisas que eu tinha vontade de jogar fora, mas não podia. Estava ali, tinha algum sentido, tinha. Precisava levar para mostrar, para ver se tinha algum sentido. E tudo tinha uma história. Então, organizar para essa primeira exposição de design foi a primeira aproximação, que era só manter o ateliê como estava, para o Chico Almeida de Mello conseguir trabalhar. Mas sem tirar a caracterização das coisas como elas estavam. E depois, a exposição que eu propus para o SESC, que era justamente mostrar como é que as coisas funcionavam juntas, né? Elas não eram uma coisa separada da outra. Então, aí que eu fui ficando um pouco mais flexível comigo mesma, de que aquilo era um todo, e que só funcionava como um todo, né? Tudo tinha o mesmo valor, tudo tinha a mesma profundidade de pesquisa, né? Desde um caderninho com caneta Bic, com caneta hidrocor, até uma pintura em acrílico super acabada. Então foram necessários anos de convivência mesmo para que eu chegasse nessa compreensão do ateliê como um processo investigativo, né? E não um pintor, um fotógrafo que tem preocupação com a obra acabada. Se você desse um desenho, ele era capaz de desenhar sobre, escrever sobre. Tanto é que ele mudava o nome das obras. Várias vezes eu vi isso. Ele fala, por que esse trabalho chama, sei lá, laranja? Pode ser laranja, mas pode ser panfleto, sem nada uma coisa com a outra, né? Era uma revisão do que ele tinha feito que podia ser aproveitada para encaixar nesse pensamento, como ele fazia com a conversa, né? Começava uma conversa, mas ia derivando para outras coisas. E isso veio muito dessa liberdade e exercício de liberdade do surrealismo, né? De você sobrepor camadas de pensamento, uma coisa contínua que não necessariamente precisa chegar no lugar, né? Um começo, meio e fim. Acho que eu vou precisar tomar mais uma água. Posso falar? Eu estava falando dessa dinâmica orgânica, né? E, por exemplo, a conversa que ia derivando para um pensamento que não tinha fim, não tinha começo, mas ela não era nada improvisada. Ela era muito consciente, muito construída, e ele podia retomar e retomava do mesmo jeito, mas um pouco mais organizado, né?
Assim como era também o trabalho plástico. Se você visse ele trabalhando, parecia tudo meio sujo, meio misturado. Os materiais que não eram tão nobres, né? Uma fita adesiva, um papelão, mas ele tinha pleno domínio da técnica, né? Quando ele me mostrava alguns desenhos, que era uma série, por exemplo, que era Medo a Medo, uma série que começava com nanquim, depois recebia uma camada de giz de cera, guache branco, quase a ponto de sumir o preto, aí ele raspava, desenhava, retirando o branco, na verdade, para o preto voltar, né? Tinha ali todo um processo de fatura, digamos, né, da matéria e do desenho que vinha da lito. A lito é exatamente esse processo. Você sensibiliza a pedra com a tinta litográfica e vai desenhando, tirando depois, né, que é onde a tinta vai aderir na pedra. No fotolito, quando se fazia clichê, é a mesma coisa, você fazia o desenho e corrigia com uma tinta que vedava a luz na hora de sensibilizar a placa. Então, isso tirar e pôr, acrescentar, era sempre uma evolução de técnicas que vinham da gráfica para a pintura, mas com domínio do resultado, né? Não era uma experimentação aleatória, como na fala, ou como na própria construção de um poema, né? A brincadeira que ele faz com as palavras, ele não está aleatoriamente tirando ou pondo, brincando com o sentido, né? Tem a ver com a etimologia, não só com a rima, mas com o conceito do contrário, né? O conceito do paralelo. É de uma inteligência de construção assim, admirável, e como ela acontece em tudo, né? Na própria fotografia, né? Quando ele volta e vai num mesmo negativo, ele sabe exatamente o que vai acontecer, né? Quando ele constrói um modelo com algum artefato, ele sabe exatamente como aquilo vai ser resolvido com a luz, né? Parece tudo muito improvisado e muito dentro desse pensamento do sonho, né? Mas é totalmente elaborado, assim, não tem nada de improviso. E isso que é mais impressionante, né? Uma pessoa que tem essa capacidade, e especialmente uma pessoa que viu dentro da sua trajetória, assim, né, de uma pessoa que nasceu entre as guerras, né? Com muita restrição de material para trabalhar, espaço intelectual, né? E ainda com uma limitação que impedia que ele fosse à escola. Quanto isso extrapola para uma investigação de todas as possibilidades. Ele poderia ter ficado resignado, né, dentro das impossibilidades todas que apareceram, físicas, políticas, intelectuais, num país que parecia que só andava para trás. E ele foi investigando todos os caminhos possíveis, né? Isso é admirável mesmo. Então, essa relação com a técnica parece que também é muito até onde eu posso ir, até onde ela me dá o limite e eu posso ultrapassar, até onde eu consigo investigar uma técnica e subvertê-la a favor de uma outra, né? Eu acho que isso é um universo também que ele tinha muito forte, de um exímio técnico em alguma coisa que subvertia, e de repente a técnica litográfica estava na gouache, né? A técnica de impressão de gravura estava na pintura. A máscara que ele fazia para o fotolito estava na pintura, né? Então tem essas interligações assim que são muito interessantes. Legal saber esse trânsito, né, entre as linguagens. Isso. Como uma estrutura o pensamento da outra, não dela própria. Né? Isso, não ficar contida ali, né? Uhum. Que depois começou a se fazer muito, né? Quando
o mercado de arte começa a ficar mais efervescente nos anos 60, 70, assim, as galerias meio que exigem, né? Você é um gravador, então você vai trabalhar na galeria múltipla, que é ali que se vende múltiplos. Ah, não, você é um pintor, então você vai trabalhar com a galeria tal. E você é um pintor de natureza, você é um pintor de figura humana. O mercado vai desenhando esses nichos, né, onde o artista pode transitar, e tudo fica muito chato, né? Ele nunca se encaixou em nenhuma galeria justamente por isso. Acho que ele nem se interessava e nem pensava em uma venda do trabalho. Mas se por acaso isso acontecesse, jamais ele se encaixaria, porque a partir dos anos 70 começa a se apresentar um mercado que hoje chega na sua extrema exacerbação, mas que era isso, você não só, por exemplo, o Aldemir, né, que era um artista que trabalhava com um universo de desenho de uma maneira incrível. Ele começou a fazer pintura, porque vendia mais e melhor, e de um universo que não era dele, era do mercado, gato. Ele nunca desenhou gato. Pediram para ele fazer um gato, porque uma mulher tinha uma fascinação por gato, e ele começou a fazer gato. Mas ele nem se preocupava em fazer um gato. Virou artista dos gatos. Virou artista do gato. Mas se você olha os desenhos que ele fazia em casa, ele não conseguia desenhar no ateliê, porque o ateliê era um sucesso, as pessoas iam lá para ver ele pintar gato. Ele fazia desenhos incríveis em casa, né? Toda a parte de desenho dele é maravilhosa. Mas tinha isso, né? A Maria Bonomi mesmo, os grandes formatos de gravura dela, não é a gravura dela. A gravura, se você vai olhar os álbuns, né, que eram feitos no começo, são maravilhosos. Mas a escala de trabalho que exigiam que ela fizesse era mural, né? Então tem essa questão no mercado que eu acho que a gente começa a fazer uma história da arte, né, dessa geração a partir de coisas que são realizadas em mercado e nos museus, e a gente perde essa perspectiva de que era uma geração que experimentava muito, né, que tinha domínio de muita coisa, como era o Fernando. É claro que nem todo mundo era como ele, né, que é uma experiência única, assim. Mas ele era uma referência para muita gente para essa experimentação, né? Quando você vê na correspondência com tanto os intelectuais quanto os artistas, essa conversa sobre os limites de imposição, né? De universo, de linguagem, de nicho de mercado, da necessidade de você fazer parte, né, de um determinado movimento, que é, na verdade, uma imposição que não é própria do artista, né? Como eram os movimentos, né, impressionistas, abstracionistas. É uma visão que vem a posteriori, não do processo artístico de investigação, né? E ele era mesmo esse exemplo de reverência, não só no trabalho, mas nas conversas mesmo. Se você vê nas entrevistas com ele sempre questiona o que está sendo perguntado, devolvendo a questão para quem está fazendo a pergunta, né? Por que não? Era sempre uma coisa que aparecia na conversa. Você acha que essa representação comercial do trabalho, do mercado, tem a ver com essa produção em múltiplos, esse trânsito múltiplo da produção, ou somado também essa questão dos materiais? Porque, de fato, você estava falando, eu fiquei pensando, realmente, né, Angelina, Olívio, Roberto Carlos, enfim, todo mundo se inseriu, de uma certa forma, num mercado um pouco maior do que o Lemos, né? Sim. Não, porque o Lemos tinha essa outra vertente que era do escritório de design gráfico, né, de comunicação, que ele tinha com o estúdio, né, Maitiri.
Para ele era muito melhor, inclusive ele falava isso, ele tinha muito pouca vocação para discutir com a pessoa interessada no trabalho dele. Ele precisava de alguém para fazer isso por ele. E porque ele tinha paciência zero. Se ele precisasse explicar qual era o partido que ele tinha usado para desenhar o logotipo, era capaz de ele acabar brigando com o cliente, pedindo para não terminar o trabalho. Ele tinha tão intensa esse momento da criação, né? E a entrega era tão grande que depois explicar o que era aquilo, é a mesma coisa que você pedir para alguém explicar. Acho que eu nunca vi uma coisa bem comportada do Picasso explicando a Guernica. Vi várias, ele falando mal do que provocou, né? Mas se você vê tudo que aconteceu na Guerra Civil Espanhola, você não precisa falar nada da obra. Era muito o que o Fernando falava do trabalho dele. E como ele tinha essa vocação aqui no Brasil para o design, a parte manifesta do trabalho sensível pessoal era a liberdade que ele tinha, né? Então, para que submeter isso também a uma outra coisa que ia exigir dele um esse uma quantidade, data, prazo, né? Não era bem a cara dele. Ele realmente tinha esse outro lado, né, do professor, do coordenador, do designer, onde ele podia ter esse projeto criativo aplicado a um objetivo e uma coisa viável de, digamos, dar conta das despesas, né? Mas que não era muito resultante também de uma organização, né? Ele tinha uma vida mais ou menos estável, né, economicamente, através desse trabalho mais objetivo. Como artista, não, jamais aceitaria, eu acho. Acho não, tenho certeza. Sim, uma curiosidade só que você falou da FENAC, que era quando ele começou a sentar na cadeira para descansar, né? Que ele tava... Ele já usava cadeira de rodas. Ele caminhava ainda, mas ele usava a cadeira, estava na transição, é isso? Quando ele... É porque a polio, ela teve no caso dele, né, ele fez vários tratamentos para conseguir ficar autônomo. Mas ele sempre usava algum objeto de apoio, né? Por exemplo, na Bienal, quando ele trabalhava nas montagens, ele tinha permissão de usar uma lambreta para subir as rampas e descer, que era a lambreta que ele usava para chegar lá. Mas para subir as rampas, ele usava lá dentro. Subia e descia na lambreta. No final do expediente, ele e o Aldemir iam até Santos comer um peixe na lambreta. Então ele sempre teve restrições, ele não podia ficar muito tempo de pé. Até que é o processo da doença mesmo, né? Quando você vai adoecendo, ela retorna. A polio retorna como encolhimento da musculatura e aí ele teve que usar cadeira de rodas permanentemente. Mas quando eu conheci, ele usava uma bengala, ele tinha autonomia. Esse momento da FENAC, quando é exatamente? Só para entender. 2004. No começo dos anos 2000, ele já usava bastante a cadeira. Apesar de não gostar, mas usava. O que mais, Ângelo? Não tem perguntas, mas vou fazer mais sintéticas, assim, né? A gente está com tempo já. Eu queria saber o que você mais gosta da obra dele. Você mais gosta e... Você vai ter que... Difícil essa pergunta. O que te chamou a atenção? Eu gosto muito da fotografia, obviamente, porque é a coisa que eu mais me apaixonei pela primeira vez, acho, né? Conheci pela primeira vez. E eu nunca vi uma fotografia com tanta liberdade feita num lugar tão restrito assim, né? De frente para uma pessoa, um retrato feito com tanta liberdade, com tanta desenvoltura, né? Mas é difícil falar, porque assim que eu vejo um retrato, eu lembro de uma poesia.
maravilhosa que fala desse período de convivência, da limitação, né? Assim que eu vejo uma poesia, eu vejo a facilidade que ele tem na construção de um texto concreto, né? De jogar com as palavras de um jeito que lembra o desenho, né? Então é difícil. Eu acho que eu não gosto de uma coisa única, não. Até da assinatura dele eu acho bonito, que é uma caligrafia que não é não é um nome, né? É um gesto assim, super bonito de buscar um sinal, né, para aquilo. E acho que o trabalho dele tem muito como a fala, né? É uma coisa randômica, que é um redemoinho assim que uma hora para e fica um sinal, né? Então você precisa entender de onde ela veio para entender, mesmo que seja um ponto preto num papel branco, assim, mas é todo um movimento que resultou naquela coisa aparentemente simples, né? Sintética. E também queria saber se ele, em algum momento no fim da vida já, revisitou assim, a carreira, e se ele tinha algum trabalho que ele mais gostava, ou alguma fase que ele mais gostava, se ele falava um pouco sobre desse ponto de vista já, né, assim, de quem está vendo a carreira inteira, assim, né? Então, quando teve a descoberta do envelope do Japão, eu acho que foi interessante como uma retomada de uma coisa que ele tinha feito, que era focar na caligrafia. Aquele envelope que estava fechado e que eu queria entender que fotos eram aquelas e que veio a história da bolsa que ele pediu para Gulbenkian e tudo, aparentemente a bolsa tinha sido para investigar a caligrafia. Mas no período que ele ficou no Japão, que ele ficou morando na embaixada, vieram várias oportunidades para ele de fazer, como ele era um artista, né, de fazer vitral, de fazer o pavilhão do Brasil no Japão, como designer, né? Ele já era muito conhecido no Brasil por essas outras vias do trabalho dele. Então, tanto a fotografia quanto a caligrafia, que eram investigações pessoais, elas ficaram meio à margem disso, que era um trabalho oficial, que para ele também era um reconhecimento oficial dele como artista, né? Pelo embaixador, pela universidade. Então, isso ficou meio paralelo. Quando a gente foi rever isso, isso voltou com muita força, tanto a caligrafia quanto a fotografia, nesse final, ficaram mais evidentes para ele, né? Para ele refazer talvez um percurso. Ele retomou a pintura, que era uma coisa que tinha parado, ele tinha feito mais desenho, né? Então ele retomou muito a pintura, que era mais gestual, né? Então acho que foi um momento interessante, assim, de através de uma revisão de um período, ele voltar a pintar, por exemplo, que era uma coisa que ele não estava fazendo, usar cor. Ele estava mais no desenho com caneta, nos cadernos, né? Ele começou a fazer tanto a série de pinturas quanto de alguns cadernos de desenho com cor também, que eram mais caligráficos, né? Mais com caneta, lápis. Respondi o que você perguntou? Super. Eu acho... Não sei se você faz uma pergunta. Não, acho que tá muito bom. Tá muito legal, né? Foi tudo isso. Qualquer coisa que vocês lembrarem também, pergunta, eu respondo por isso. Pelo WhatsApp. Bem sabendo assim que não tinha mais jeito, eu fui lá dar um abraço nele e me empurrou. Eu disse, eu não quero um abraço. Era ele, assim, a cara dele, isso, né? Não tem abraço que conserte nada aqui. Bem complicado. Ele já estava no hospital mesmo. Eu fui dar um abraço, isso eu não quero. Eu vejo que tem essa coisa da deficiência, né, do pagamento, isso foi para ele uma coisa dura. A vida Muito. inteira ele negociou com isso, né, com esse sentimento de a culpa, o fracasso, a frustração.
E mais um impedimento, né? Estava num lugar onde não podia fazer nada, não podia falar nada, não podia nem andar, caramba! Não podia nem ir para a escola sozinho. É muito ruim. Se ficar amarrado. Isso nos textos, nos desenhos, É. isso aparece aqui Muito. de uma forma, você vê o conflito. Né? E a necessidade de ter a força de superar, né? Não, eu vou fazer isso, de que seja necessário rasgar tudo, quebrar tudo, né? Era muito forte mesmo. É isso. Maravilha, Roseli.